Ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, papai. Gratidão, Por cuidar de nós. Sim, gratidão. Conforme a palavra Eliezer. Que na realidade é Yahweh. Sim. Gratidão, papai, por cuidar. Gratidão por nos livrar do mal. Gratidão por nos livrar da angústia. Nos livrar da aflição. Gratidão por alargar as nossas fronteiras. Porque é tu que alarga. Gratidão, papai, por nos dar o espírito de temor, para que possamos nos desviar do mal. É verdade, papai. Gratidão por tudo. Tudo que já fez por nós. Tudo que está fazendo e que ainda vai fazer. Abençoa cada irmão, fortalece o corpo físico, fortalece a alma e o espírito, para que eles sejam perseverantes nessa caminhada do deserto, porque está próximo a terra prometida. É verdade, papai. Muito grato por tudo. Estamos falando pela fé. Estamos vivendo pela fé. Estamos sonhando pela fé. A fé não numa imagem de escultura. É verdade, papai. Mas na fé, na imagem do Yahweh invisível. Gratidão. Que é o Yahweh que salva. O Yahweh que nos salvará. E assim Seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Irmão Zé, gratidão por ter feito esse móvel maravilhoso. Gratidão. No nome de Yahweh. Lembrando primeiramente, por que o mensageiro de Filadélfia invoca Yahweh? Por que o mensageiro de Filadélfia invoca Yahweh, irmã Débora? Filhinha. Porque a força dele vem de lá. É, mas não é essa a resposta, não. A resposta está em a carta Filadélfia. Irmão Carlos, eu achava que eu sei responder. Irmão Carlos. É. Irmã Ângela. Não é por isso. Por quê? Olha aqui. Se ele fala, venho logo, é porque o mensageiro de Filadélfia chama ele. O mensageiro de Filadélfia invoca ele. Invocar é chamar para perto. Quando ele está invocando, está chamando para perto, ele fala, venho logo. Venho logo o que, irmão Lindomar? Plenitude do Espírito. Isso. Vem logo a plenitude do Espírito.
E a plenitude do Espírito é Yahusha. Então, se ele fala, venho logo, ele está falando, é porque o mensageiro de Filadélfia está chamando ele para perto. Vocês estão entendendo? Sim. Você fala, venho logo, para quem não está te chamando? Não. Venho logo é para quem te chama. Aí você fala, já estou indo. Não é assim? Filhinho está lá. Filhinho está lá, chamando, papai. Aí você está ocupado, mas você fala, eu venho logo, já estou indo. Não é? Ou seja, ele invoca Yahweh. Ele invoca Yahweh. Invoca Yahweh. Gratidão? O que significa invocar? Chamar para perto. Chamar para perto. Você sabe, Mantamis, invocar e chamar para perto? É, isso mesmo. Então, por isso que ele responde, venho logo. Por isso que ele responde, venho logo. Você vê que é nos detalhezinhos que a gente lê muitas vezes e nunca entendeu, meditou ali naquele assunto, naquele detalhe. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a irmã Clarice. Irmã Clarice, quando fala, vamos abrir Apocalipse 12, vamos lá. Apocalipse 12. Olha aqui. Apocalipse 12, versículo 13. Eu já falei aqui que são duas mulheres. Irmão Toim Pop. Apocalipse 12 fala de duas mulheres. Você sabia? Em Lucas fala dessas duas mulheres. Em Lucas fala dessas duas mulheres. E o que elas estão fazendo? Uma será tomada e a outra será deixada. O quê? Vamos abrir? Vamos lá. Toim Pop. 17. 17. Lucas 17. Vamos lá, Lucas 17. Lucas 17, 33. Presta atenção nisso aqui, ó. Lucas 17, 33. Lucas 17, 33. Quem procurar ganhar sua vida, o que é ganhar a vida, irmão da vizinha? Isso, correr atrás das coisas naturais, terrenas, humanas. Quem está focando nas coisas terrenas é essa passagem. Versículo 33. Quem procurar ganhar sua vida, não está ganhar a vida é assim, manter a saúde, não. Ganhar a vida está focado em ganhar dinheiro, projeção, casa, concurso, essas coisas. Porque isso aqui está falando do final dos tempos. Quem procurar ganhar sua vida, vai perdê-la. Vai morrer na tribulação. E quem perder, vai conservá-la. O que é? Uai, tá vendo que não está falando de perder a vida? Porque se vai conservá-la, não está falando de perder a vida. Está falando
de desprezar as coisas naturais humanas para buscar aquilo que satisfaz. Por que você gasta dinheiro com aquilo que não é pão e com o fruto do seu trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouça e vinde a mim. O que vai acontecer? Vou fazer contigo um pacto. E você vai beber manjares, vai comer e beber manjares revigorantes. O que é revigorar? É o que eu falei no início. Está cansado, desanimado, vai voltar a ter ânimo, força, para continuar a caminhada. Então vamos lá. Então, está falando aqui, ó, quem procurar ganhar a sua vida, não é ganhar a manter a saúde, não. É quem quer ganhar, conquistar o futuro nessa terra. No tempo do fim, quem ainda está ouvindo essa palavra, ele ainda não está dando o devido valor a ela. Quem procurar ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservar. Quando fala vai conservar, está falando do que, irmão John? Está falando que conserva o que tens, né? Agora me deu... Conservar significa vai continuar vivo. Exato. Conservar o espírito. Porque vai ser tomado vivo. Vai continuar vivo. Eis que estou vivo. Vivo pelos séculos dos séculos. Não vai passar pela morte. 34. Digo-vos, naquela noite, dois estarão num leito. Um será tomado e o outro deixado. Ó. Está falando de homem e mulher? Não. Já fizemos esse estudo. Não é um casal que está no leito aqui. Não é um casal que está no leito. Por quê? Porque refere-se aqui, ó, dois estarão no leito. Um será tomado e o outro será deixado. Nós já fizemos estudo. Eu vou parar aqui só um minutinho, depois eu vou perguntar. Aí ele continua. Ó, versículo 35. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. Vamos pegar na King James. Lucas 17, 35. Lucas 17, 35. Lucas 17. Olha aqui. Duas mulheres estarão no campo. Uma será tirada, a outra será deixada. Um pouco diferente. Qual dos dois nós vamos usar, irmão Caleb? Yalshalan? Por que você acha que é Yalshalan? Quando fala moendo, o que você se lembra? Estão trabalhando. Mas especificamente falando o quê? Moer o quê? Trigo. Muito bem. Trigo.
Hã? Ele fala, 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Isso, Samuel falou aqui, ó. 2 mulheres estarão moendo trigo. O que a gente lembra de moer trigo, irmão Felipe? Você tem que lembrar, essas palavras minhas eu estou fazendo os links. É os links. Eu lembro de Gideão. Isso, é o link. Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava moendo, vamos falar assim, no lagar. Ele estava malhando. Já expliquei para vocês o que é malhar. Malhar é fazer academia? Não. Também. Mas especificamente na escritura, o malhar é pegar o feixe e bater para soltar os grãos. Você bate o trigo para ele soltar o grão, tá? Para ele soltar o grão. Aí quando eu falo do feixe de trigo que está sendo malhado, você lembra de quê, irmão Jonathan? Eu lembro da passagem que fala dos bois pisar o trigo lá. Não, você tá muito por fora hoje. Por quê? Irmão Felipe, o que você lembra do feixe de trigo? De José. O feixe de José se levantou. É o link, irmão. A gente foi indo. O feixe. Eu estou falando, porque você bate, é o quê? É o feixe. O feixe de José se levantou e dos seus irmãos se prostraram a ele. Entendeu? Porque isso aqui tá em código. Então fala: 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Porque isso aqui, nós temos 2 mulheres em Apocalipse 12. Que eu perguntei para o irmão Toninho. Agora volta lá. Apocalipse 12. Quando eu pego aqui, ó, a primeira mulher. A primeira mulher, ela é a mulher de Apocalipse 12, 1. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Um sinal grandioso apareceu no céu. Quando fala uma mulher, está referindo o que, irmão Marcos Vinícius? A igreja de Filadélfia. A igreja chamada de mulher. Lá, 2 mulheres. Está referindo o quê? 2 igrejas. 2 eras. A gente lembra do leito. Está deitado no leito. Aí a gente lembra, falando com Jezabel, vou colocar Jezabel no leito, doente. E qual outro que estava no leito? Irmã Débora. O mensageiro de Filadélfia está no leito? A gente comparou porque fala assim, 2 estarão no leito, um será tomado ou deixado. Hã? Mensageiro de Sardes e no leito. Mas qual que é a referência de você falar que é o mensageiro de Sardes? Na palavra de Sardes fala de deitar no leito? Não, era... A gente já fala de leito na era de Jezabel. Fala assim, vou colocar você no leito. Por quê? Porque é no leito que você está se prostituindo com os reis da terra. É no leito. Quem se prostitui, prostitui no leito. E é por isso que a gente fez o link lá atrás. Quando nós falamos que o teu leito seja imaculado. Que o teu leito seja imaculado. Vamos voltar. Até você, minha irmã. Vamos lá. O teu leito seja imaculado. Hã? Hebreus 13. Tá vendo, irmã? A necessidade de ruminar mais.
Hebreus 13, 14. Hebreus 13, 4. Presta atenção. Hebreus 13, 4. Olha aqui. O matrimônio. Irmãos, vocês vejam que o alimento que está sendo dado diariamente, vocês estão fazendo igual porco. Como é que faz porco, irmão Jânio, quando come milho? Como é que é o porco quando ele faz cocô, irmão? Hã? Não, o milho sai inteiro. Você dá porco pro porco, ele come, quando você vai olhar as fezes dele, está inteiro o milho lá. Aí ele vai lá e come as fezes. Você percebe que você está comendo e não está ruminando. Ruminar é diferente, porque a ovelha tem o rumen. E eu já expliquei sobre isso. Não vai sair pelo cocô, vai ficar no estômago. Volta para a garganta e para a boca. Ele volta a mastigar. Volta para o estômago. Volta para a garganta. Enquanto não tiver triturado totalmente, que não vai para o intestino. E o porco não é ruminante. Ele come as fezes, por quê? Porque as fezes dele saem inteiro. Aí você acha que está sabendo, mas não está ruminando, está cagando inteiro. E aí eu tenho que toda hora ficar voltando para trazer de novo aquele mesmo alimento. Vamos lá. Esse eu nem perguntei, só perguntei. Eu já sabia que os irmãos não iam saber. Ó, Hebreus 13, 4. O matrimônio seja honrado para todos. O leito conjugal, o leito conjugal, o leito conjugal, o leito conjugal, sem mancha. Porque Iau julgará os fornicadores e os adúlteros. Viu ali falando, 2 estarão no leito. Uma mulher está prostituindo no leito. Que a gente fez o estudo lá atrás. Falando assim, olha, tem um jovem. O jovem estava atrás da prostituta. E a prostituta falou assim, ó, o meu marido saiu de viagem. Só voltará na lua cheia. Aí ela pega e convida ele para se deitar no seu leito. Nós fizemos esse estudo. Como eu falo para os irmãos, cadê a cabeça e o coração? Está mostrando aqui através dos links. E você já era para ser mestre, já estava me ensinando. Ô, irmão, deixa eu te falar o que é então. O leito está fazendo o link, que nós já estudamos. Está fazendo o link que enquanto uma está guardando o leito imaculado para o seu marido, a outra está se prostituindo com outro nesse leito. Ou seja, 2 igrejas, uma prostituta e o outro está guardando o leito para o seu marido. Irmão Murilo, eu quero café. Pega do irmão Zé Luiz. Eu quero do Zé Luiz. Hoje tem? Aí, ó. Então, viu aqui? Fez o link. Agora a gente vai para Apocalipse 12. Uma Clarice, olha para frente. Apocalipse 12. Isso tudo, irmão, foi árduo. Muito árduo.
E é isso que eu quero que os anciãos façam, pegar os estudos assim importantes, né? Não fica preocupando em querer trazer coisa nova. Os irmãos nem comeram, nem guardaram, nem digeriram o antigo, vai querer trazer coisa nova para eles? Então vamos lá. Apocalipse 12. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher, ó, a mulher. Essa aqui está com leito, o quê? O leito dela está imaculado, sem mancha. Ela está guardando o leito ali, ó, para o seu marido, quando ele voltar. Venho logo. Aí ele continua. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol. Agora, isso aqui não é possível. Isso aqui eu ensinei essa semana. Irmã Cláudia Zani, o que é esse vestida com sol? Vamos pegar aqui. A mulher vai ficar plena do Espírito? Então por que você falou isso? A gente sabe, Micael é a lua. Quando Micael está pleno do Espírito, é o candelabro. Olha aqui o candelabro, tá vendo? Ele está só com uma luzinha aqui, ó, no final. Qual que é essa luz no final aqui, ó? O temor. E é a representação da lua. Tem um brilho, mas não consegue iluminar a terra. Consegue? Não. A lua consegue iluminar toda a terra? Não. É fraca. Tem pouca força. Mas quando vier o venho logo, aí o candelabro, ela fica em plena luz. É como o sol em 7 dias reunidos. 7 dias. Fica numa luz intensa. Aí é o sol. O sol que a mulher está vestida. O que é quando Micael, ele está com a última haste, ele está com o espírito de temor. Quando vem a plenitude sobre ele, não sobre a mulher, vem sobre ele, não sobre a mulher. Aí a mulher está revestida do quê? Do sol. E o que quer dizer? Isso você sabe. Yalcha. E o que significa Yalcha? Yalcha salva. Então essa mulher, ela será tomada. Duas mulheres estarão o quê? Moendo trigo. Uma será tomada, a outra será deixada. Aí você descobriu a primeira aqui, ó. Essa aqui é a levada ao deserto para ser alimentada por 1260 dias. Quando que a gente vê isso? Olha aqui, ó. Versículo 5, ó. Essa mulher vestida com sol. Essa mulher vestida com sol. Essa mulher vestida com sol, que dá à luz o filho varão. Por isso que está lá em Provérbios, né? Está em Provérbios o quê? Cânticos 8. Cânticos 8. Fala assim, quem é essa? Apoiada em seu amado. Apoiar significa com os pés sobre. Aí você vê aqui, ó. Essa mulher, ó. Ó. Um sinal, Apocalipse 12:1. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol, tendo a lua sob. O que é sob? Irmã Rejane. Embaixo. Sob, debaixo dos pés dela, tem uma lua. Tem uma lua. Por isso que em Cantares 8 fala, quem é essa mulher que sobe, apoiado sobre o seu amado, a lua? Entendeu? Duas mulheres estarão moendo trigo. Uma será tomada
essa que é tomada é essa mulher que sobe apoiado sobre a lua, apoiado sobre o seu amado. Estou decifrando aqui para vocês. Vocês não têm trabalho nenhum, só comer. Eu lembro quando eu era criança, na casa da minha mãe, eu mais velho de 5. Aí minha mãe falava, quem quer mingau? Aí todo mundo, eu quero mingau. Todo mundo quer mingau de maisena com canela em cima. Todo mundo quer mingau. Então lava o prato. Aí, não quero mais não. E é sério isso. Eles falavam assim, então não quero mais. Porque tinha que lavar o prato para pôr mingau. Eles não queriam lavar o prato para pôr mingau. As mulheres da minha parentela, as mais preguiçosas, não lava um copo. Comida de domingo era eu que fazia em casa. Não fazia durante a semana porque eu estava na escola. Mas era eu que fazia. Né? Eu continuo fazendo até hoje depois. Mas eu falo quando estava lá na casa da minha mãe. Eu fazia lasanha, macarronada. Eu fazia tudo quanto é coisa, você imaginar. Você falava assim, o que você quer comer? Aí eu quero rondelli, eu pesquisava e fazia. Aí eu quero comer um calzone, vou lá e fazia. Eu aprendi, quero comer pizza, eu ia lá e fazia. Aprendia, irmão. Não tinha preguiça, não. Não tinha preguiça. Eu fui, na época, eu morava na rua Viçosa. Você conhece? Era no bairro São Pedro. Aí eu morava na rua Viçosa. Aí tinha uma pizzaria, esqueci o nome da pizzaria, mas daqui a pouco eu lembro. Aí eu fui lá e perguntei pro pizzaiolo, falei assim, você me ensina a fazer uma massa de pizza? Aí ele me ensinou. Eu comecei a fazer a massa de pizza em casa. Como ele tinha me ensinado. Então nunca ter preguiça, irmãos. Meu quarto era eu que arrumava. Passava pano, arrumava, deixava a cama arrumadinha. Papai, você é lindo. Lida e Alcha. Aí, Apocalipse 12. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Ela deu à luz o quê? O filho varão. Essa mulher é a que vai ser salva. Essa mulher já está vestida com o sol, com Yalcha, que está falando assim, você vai ser salvo. Yal vai te salvar. Yalcha significa Yal salva. Ela não pôs a confiança em Jesus, Emmanuel, nada disso. Ela pôs a confiança em Yalcha. E ela está subindo, apoiada os pés sobre a rocha. E é por isso que a palavra fala, aquele homem, papai contou, aquele homem lá em Lucas, ele cavou fundo na terra e lançou alicerce e construiu uma casa sobre um alicerce forte. Vem a inundação e dá contra aquela casa, mas nada pode fazer, porque ela tem uma base sólida. O que você acha que está falando? Que casa é essa? A igreja. Porque em 1 Timóteo capítulo 3 fala que a igreja é a casa de Yahvé vivo. E esse que construiu, que o papai falou, apontando para ele, que está construindo, é a lua. Ele é uma rocha e ele constrói uma igreja sobre ele, sobre a rocha. Sobre ele por quê? Porque ele é aquele que ministra, o evangelista. É sobre a palavra dele que a igreja está sendo construída, restaurada, voltando para as veredas antigas.
E a mulher não vacila, ela confia nele. Por isso que apoia o seu pé sobre ele. E ela não vai vacilar. Vamos lá, Apocalipse 12. Vimos a primeira mulher. Aí ela vai ser levada ao deserto para ser tentada, provada por Yahweh, tentada pelo diabo. E essa primeira mulher está escrito aqui, ó. Versículo 6. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto. O que tem no deserto aqui, irmão Jonathan? Por que ela fugiu para o deserto? Porque no deserto, onde ela fugiu, está a rocha que brota água. Não é isso que eu quero, irmão. Porque ali Yahweh preparou uma fortaleza, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Todo-Poderoso descansará. Então no deserto foi preparada uma fortaleza para refugiar a mulher. Entendeu? Por isso ela fugiu. Fugiu para a fortaleza. Continua. Versículo 5. O versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. 1260 dias. Essa é a primeira mulher. Depois dos 1260 dias ela vai subir, conforme Lucas. Uma mulher será tomada e a outra deixada. Está falando linguagem de sábio. Quando está falando de Babilônia, Jezabel, também fala das filhas de Babilônia, mesmo destino. Tal mãe, tal filha. Ambas são prostitutas. Como é que chama a filha de Jezabel, lá na antiga aliança, irmã Angélica? Atalia. Enquanto que a mãe Jezabel casou com o rei do reino do norte e do sul, irmã Edna. Jezabel casou com o rei do norte e do sul. Como é que chamava o rei? Acabe. É certinho, parabéns. Felicitações. Parabéns não, felicitações. Então, vamos lá. Felicitações. Aí, ela teve uma filha, chamada Atalia. E Atalia foi e casou com o rei do sul. Tá? Então, com isso, ela conseguiu dominar toda a nação de Israel. Conquistou o reino do norte e conquistou o reino do sul. Entendeu? Então, quando fala Jezabel, fala da igreja católica. Quando fala da Atalia, fala das denominações evangélicas. Porque as denominações saíram de dentro da católica. Como filha. Porque é mulher, é igreja. Como igreja é filha. Mulher. E vai voltar lá para dentro. Eu já trouxe esse estudo dentro da mãe, né? Porque na hora da tribulação, os evangélicos vão voltar para o catolicismo. E vai ser lá que vai ser dada a marca. Ela vai se refugiar. Mas calma. Apocalipse 12. Essa mulher, quando termina os 1260 dias, está escrito aqui, versículo 6, Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. Logo em seguida, ela é tirada. Por isso fala, houve então batalha no céu, Micael e seus anjos. Porque faz link com Daniel 12, 1. Mas aqueles que estiverem inscritos no livro,
não vão ficar, vão subir. Isso está em Daniel 12:1. Vocês já estão careca de saber, né? Eu espero. Aí, aqui acontece da luta lá em cima, o diabo vai ser lançado por terra, e quando lança por terra, a mulher que ficou, duas estarão trabalhando no campo, uma será tomada e a outra deixada. A que ficou, está aqui, ó, Apocalipse 12, versículo 13. Ao ver que for expulso o dragão, ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Peraí, essa aqui é a confusão. A gente já viu que lá em Salomão tinha ali duas mulheres e duas crianças, só que uma estava viva e a outra estava morta. 2 filhos varão. Então a representação é o quê? Aqui o filho varão morto. O filho varão morto. Que filho varão morto é esse aqui, irmão Paulo Roberto? Esse varão morto é o de Sardes. Muito bem, de Sardes. Por isso que fala o mensageiro de Sardes. Você tem nome que vive, mas está morto. É o mensageiro de Sardes. É o filho varão morto. Tem nome que vive, mas está morto. Esse filho varão é o Martim Lutero? Não. Ele está vivo, mas está morto. Por que ele está morto, irmão John? Porque ele foi sufocado pela mãe. Foi, mas não é essa a resposta que eu quero. Está batendo na trave. Porque o Espírito saiu dele. Entendeu? É o Espírito que vivifica. O Espírito saiu dele. Entendeu? Então ele está morto. Por quê? Porque é o Espírito que vivifica o homem. Aí está aqui, ó. Versículo 13. Ao ver que foi expulso para a terra, quem? O dragão antigo. O traidor era da tribo de Ialcha. E você vê que tem um levita no meio. Ali não fala, sabe, irmão? Mas a gente entende que cada um dos apóstolos era de uma tribo de Israel, para fazer correspondência de cada um dos 12 representava a sua tribo, como aconteceu com Macha, como aconteceu com Ialcha Josué, que quando foi enviar os espias, colocava um espia de cada tribo. Pode bater. Deixa eu ver as horas aqui. Alimento, igual eu falei com vocês. Se vocês já estivessem bem consolidados, eu já poderia ter chegado na ministração. Mas eu tive que fazer toda uma introdução, porque tem irmão aqui que está muito fraco. Mas eu não quero deixar nenhum para trás. No nome de Ausch. Então, olha só, quando eu peguei Atos 1, versículo, comecei do 1, eu chego no versículo 3, e Alcha 1:3, diz assim: ainda a eles, apresentou-se vivo, depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias, apareceu-lhes e lhes falou do que concerne o reino de Ial. Viu? 40 dias, ele apareceu para eles vivo.
Então, dando a eles as instruções. Por quê? Porque eles estavam sendo enviados. Então, no decurso de uma refeição com eles, comeu com eles. Comeu com eles. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Al-Shalom, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouviste da minha boca. Pois Yalhana batizou com água, mas vós sereis batizados com fogo, com o Espírito Santo de Yahvé, dentre em poucos dias. É o selamento. O selamento. Então, aqui, durante 40 dias ele ficou dando instrução e aparecia para eles, até comer com eles. Aí que ele está falando, aí chegando aqui, versículo 6. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: mestre, é agora o tempo que irás restaurar a realeza de Israel? Não, não é aquele tempo, é no final dos tempos. E ele respondeu: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos. Ou seja, como o mensageiro de Sardes fala, não, Yahvé não revela nada sem antes revelar, nem faz nada sem antes revelar os seus profetas. Espera aí, aqui está indo contra. Isso aqui é diferente. Isso que ele está falando aqui é diferente. Não revela os profetas uma palavra de salvação. Ele não deixa de revelar. Vou destruir Nínive. Mas falou o dia e o horário? Falou, se vocês não se arrepender, eu vou destruir. Falou o dia e o horário? Não. Então, esse povo, olha, se esse povo se arrepender, eu vou resgatar eles. Mas eles se arrependeram? Não. Eles desprezaram a água de Siloé, que corre mansamente. Aí Yahvé vai poupá-los disso, porque ele manda o mensageiro, eles não dão ouvido ao mensageiro, e acham que vai ser salvo por saber o dia. De maneira alguma. Chega lá em cima, encontra o administrador fiel, já vão se prostrar diante dele, diante da beleza dele, da sabedoria. Olhando, eu falo assim, esse aí deve ser Yahvé, vamos nos prostrar. Aí se prostra diante de Satanás ali, o Lúcifer, porque não sabe nada. Não sabe nada e quer saber. Não sabe o básico, não sabe nada e quer saber dia de arrebatamento. Aí ele repreende eles falando assim, e ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo de Yahvé, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Vamos lá. Ele apareceu durante 40 dias, vivo, comeu com eles. E eles vão ser revestidos com um selo. O selo para ser testemunha. Que nós vimos o Mestre vivo. Quando está falando lá, aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Yahvé, testemunho significa, eles verão aquele que se veio pela segunda vez, quando o braço for estendido pela segunda vez para resgatar o remanescente. Aonde que está isso? Yahvé 11:11. Vamos abrir na King James. Yahvé 11:11 na King James. Yahvé 11:11 na King James. Tem que ser na King James, tá, irmãos? Por quê? Porque
o teólogo Yal Shalan, ele não compreendeu isso e tirou. Yalcha 11:11. Isso aqui tem que ser textual. Yalcha 11:11. Diz assim, ó. Naquele dia, Yal estenderá o braço pela segunda vez. Estenderá o braço da segunda vez significa que ele vai vir de novo. E eles vão bater na outra face. Se te ferir numa face, ofereça a outra. E eles batem de novo. Por eles bater de novo, por isso que eles estão rejeitando novamente a salvação. Então diz, naquele dia Yal estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente. E a gente já faz o link. Remanescente, irmão Donizete, remanescente de onde? De Yal Shalan, aqueles que são celestiais, que vieram aqui, e ele volta a resgatá-los novamente. Aí, irmãos, quando você volta lá em Apocalipse 12, versículo 17, pode ser qualquer uma das duas, fala assim, enfurecido por causa da mulher, por quê? Porque ele é inimigo da mulher. Mas como ele não pôde tocar na mulher, ele vai fazer guerra então contra o resto dos descendentes, que é o link dos Sardes. Vai fazer guerra contra a morte. E não vão prevalecer, vão morrer. Aí fala, os que observam os mandamentos de Yal e mantêm o testemunho de Yalcha. Testemunho de Yalcha. Por quê? Porque eles vão ver a nossa transformação. É o link com Eliseu. Eliseu, Raial diz para Yalcha Eliseu. Elias disse para Eliseu. Raial disse para Yalcha: se você me ver o dia que eu subir, se você me ver, esse é o segredo. Porque aqueles que guardam o testemunho de Yalcha, eles vão poder falar assim: eu vi Yalcha vivo, e eu vi aqueles que andam com ele, e nós os rejeitamos. É o link com Pedro. Pedro rejeitou. Pedro rejeitou. A igreja de Éfeso, a primeira, ela é a semelhança da igreja de Sardes. Ela é a semelhança. Quer ver? Abre lá. Apocalipse 2. Eu vou encerrar, vou continuar quarta-feira. Eu não posso trazer essa mensagem na correria. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, e que anda, olha aqui, o que anda no meio dos 7 candelabros, é isso? Não, aqui ó, no meio das 7 hastes, é um candelabro só, e ele anda no meio das 7 hastes. Quando fala ele anda no meio das 7 hastes, o que ele está querendo dizer, irmão Lindomar? No meio das 7 igrejas? Não. Não fala sem pensar. Irmão Artuzinho. No candelabro, no meio é o espírito de Yal. É, mas aqui anda no meio dos 7 hastes. É representação, papai, dos filhos que vieram? Não. Há eras, irmãos. As 7 eras da igreja, ele como espírito, ele caminhou durante todas as eras daqui, quando ele veio
ele desceu em Pentecostes e ele andou em todas as eras, inclusive ele está na sexta era agora. Eu não entendi. Ele está, por quê? Porque não posso falar, Arthurzinho, porque são sete eras, o que? Hastes, entendeu? E ele não é uma delas. Na realidade ele é. Na realidade ele é. Mas a gente não está considerando aqui isso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu estou andando no meio das eras e escolhendo os vencedores. Eu não estou andando só para passear, vou dar um rolé. Vamos lá dar um rolé. Não, ele está andando e sofrendo com eles. Porque ele habita dentro deles. Até que no final dos tempos, Yahweh prepara um corpo para ele. Então ele sofre com eles. Ele está com isso escolhendo os vencedores. Por quê? Porque ele não julgará apenas por ouvir dizer, mas pelo que ele viu. Veio à terra, andou durante todas as eras, para chegar no tribunal do Mashiach, ele vai dar o galardão pelo que ele viu, e não pelo que ele ouviu dizer. Entenderam? Então, aqui a carta a Éfeso diz assim: conheço, assim diz aquele que segura os 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quando fala candelabro ali, a gente já falou que é um candelabro com 7 hastes. Ele anda no meio das hastes. Quando ele anda no meio das hastes, ele está fazendo o quê? Ele está escolhendo os vencedores. E ele está falando: eu tenho os 7 espíritos de Yahweh. Aquele que me agrada, o espírito marca ele e sela ele. E ele está selado. Aí a gente vê o selamento dos vencedores e o selamento dos 144 mil. Existem 2 selamentos. Um para ser vencedor da sua era e a outra para ser o quê? Parte dos 144 mil. Hoje, quando a gente vê os 144 mil, parte de 2 eras: de Esmirna e de Filadélfia. Quem mais? Pérgamo e Sardes. São partes desses que são os 144 mil. Porque os 144 mil são filhos. Representação de quem? Representação das 2 esposas de Israel e das 2 servas da esposa. Dessas 4 que formou as 12 tribos. É um estudo que nós fizemos lá atrás. Aí, quando você fala aqui, ele está falando assim, eu estou selando. Aí ele fala com esse mensageiro de Éfeso, irmã Isabel. Quem é o mensageiro de Éfeso? Não se lembra? Quem que tomou a frente no início da igreja? Quem que tomou a frente no início da igreja, meu irmão? Cafas. Tomou a frente no início. Só que Yahweh desagradou dele. E transferiu o candelabro para quem? Para Shaul Paulo. Então, Éfeso, Cafas é um mensageiro, de Esmirna é Shaul Paulo. Por isso que ele desagrada dele e fala assim, olha, versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte e retoma a conduta de outrora. Caso contrário, virei a ti, e caso não te convertas,
removerei o candelabro da tua posição. Quer dizer, eu vou tirar de você e vou dar para a próxima era. Ele fala, se não se converter. É a mesma palavra que está falando no mensageiro de Sardes. Ele fala assim, olha, lembra-te, portanto, de como recebiste e ouviste, observe e converte. Está usando as mesmas palavras de forma diferente. Quem que foi quando Yahshua ressuscitou, apareceu primeiro para quem? Para Cafas. Isso está no Evangelho de Lucas. Se você pegar no Evangelho de Mateus, apareceu para Maria Madalena e as outras mulheres. Espera aí, tem alguma coisa errada. Se no Evangelho de Lucas fala que apareceu para Cafas, por que de Mateus fala que apareceu para Maria Madalena e outros? Como que posso manter esses 4 evangelhos contraditórios, um contradizendo o outro? Aí que está o verdadeiro, que é a escritura de Lucas. Apareceu para Cafas, Pedro. E primeiro faz o link também com aquele que é referido, olha, observa-o e converte, observa-o e converte. É aquele que vai adiante. O anjo, estou enviando adiante de ti, um anjo. Respeita sua presença e observe sua voz. Faz o link, observa sua voz. Que faz o link ao mensageiro de Sardes, que ele não observa, por isso fala, observa-o e converte. E ele faz uma repreensão. Senão eu venho contra ti numa hora que você não sabe. Ou seja, quando as duas eras se parecem, é o link que esses de Sardes são aqueles que vão ver a nossa presença ressuscitados, transformados. E nós vamos dar a eles as instruções, orientá-los. Começa com quem? Diante do que eu estou falando, irmão Marcos Vinícius, começa com quem? Qual que vai ser o primeiro que vai ver? O mensageiro de Sardes. Nós vamos lá em Unai fazer primeiro a visita para ele. Olha aqui, o irmão trouxe aqui, ó. Eles vão ver a gente transformado e vão observar a nós e vão se converter. Observa-o e converte. Você vai ver e aí você vai se converter. Por quê? Porque nós vimos em Atos 1, tudo que foi volta a ser, não há nada novo. E é por isso que fala, quando Yahweh estender o braço pela segunda vez, vai ser tudo semelhante. Vai ter tudo semelhante. Por isso que ele fala, olha, vocês não vão sair daqui de forma na correria. Aonde está isso? Yahshua 52. Vamos lá. É o último versículo para a gente ceiar. É muito lindo, irmãos. Nós vamos rodar essa terra. Vamos rodar essa terra e vamos nos manifestar aqueles que estão escritos. Não estavam agora, foi apagado, mas vão ser escritos. Yahshua 1339. Por isso está falando jogo de palavras. Serão minhas testemunhas. São testemunhas de Yahshua. Por isso que fala, observa-o e converte. Porque só vai observar depois que vê. Transformado. Viu? 1300, quanto, irmã? 1339. Olha aqui, 1339, irmãos.
Qual que é o versículo? Como é que chama esse Yalcha 52? É uma palavra, irmão Marco Berton trouxe lá atrás, né? Que é uma palavra sobre a oração do servo, as orações do servo, carta de Micael. Yalcha 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação. Esse aqui, quando que ele está fazendo isso aqui, irmão Murilo? Porque nós já vimos aquela palavra falando assim, eu não vim trazer a paz à terra. Agora essa daqui já está falando que ele está trazendo a paz. Espera aí, parece que está contradizendo. Não está contradizendo. Essa passagem que ele está trazendo aqui, o Evangelho da Paz, é quando? Olha aqui. É quando ele está aqui, em Filadélfia. Quando ele veio aqui em Filadélfia, está dando a oportunidade de salvação pela paz com todos. Porque esse povo rejeitou as águas de Siloé, que andam mansamente, em paz, tranquilamente, em paz. Aí ele vai agora exercer, depois de que ele vai abrir os selos e vai tocar a trombeta, ele já não vai estar para trazer paz à terra, mas ele vai trazer o que, irmão Caleb? Não, a espada está em Mateus. Porque Mateus é anátema. Mateus fala, vou trazer espada, como se fosse a palavra de Yahweh. Não, ele traz não a espada, mas em Lucas fala dissensão. Entenderam? Em Mateus você acha bonito trazer espada, trazer a palavra. Não, ele está trazendo dissensão, porque ele vai lançar as nações uma contra a outra. Esse aí é o selo do cavalo vermelho, que pisa o lagar da ira do furor de Yahweh. Trouxe esse estudo. Yalcha 52, 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. É o anjo da água. O anjo da água. O anjo que dá água. Aquele que está com sede, vinde a água. É o anjo das águas. É o anjo das águas, ok? É a pedra que brota água no deserto. E foi batido nele também a face. Bateu na face direita e na esquerda. E a árvore macha bateu 2 vezes sobre a rocha. E a rocha deu água. Fazendo link com bateu na face direita e depois volta a bater na face esquerda. É o momento que o braço se estendeu pela segunda vez. Vocês estão entendendo? A rocha que deu água no deserto, marcha, bateu nele 2 vezes, bateu na rocha 2 vezes. Era para bater uma vez e da segunda pedir água. Mas ao invés de pedir água, ele bateu na rocha também. Vamos lá. Yalcha 52, versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz e que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Yahweh reina. Eis a voz das tuas sentinelas que anda com ele. Elas que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria. Porque com os seus próprios olhos vê Yahweh, que volta a Sião, que volta a Sião. Regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria. Ruínas de Yalchalã. Porque Yahweh consolou o seu povo e redimiu Yalchalã. Yahweh descobriu o braço santo. É o momento que ele estende o braço pela segunda vez. Porque Yahweh descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações. E todas as extremidades da terra
viram a salvação do nosso Yahweh. Todas as extremidades da terra viram quando eles se transformaram. Yahweh salvou eles. Yahweh fez grandes coisas com eles. Deu a eles um corpo novo. Deu a eles autoridade. Por isso que eles vêm e vão dar testemunho de Yahshua. Nós vimos o Mestre vivo. Olha só. Então todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Yahweh. Porque vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto em Samaria, em Al-Shalã, como nos confins da terra. Vão dar testemunho que eles viram. Olha só. Versículo 10, eu vou ler de novo. Yahweh descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações. Esse aqui é Papai Yahshua, que veio lá atrás e Yahweh visível? Não, porque ele apareceu somente para aqueles ali de Al-Shalã. Este aqui que vem e vai aparecer para os olhos de todas as nações. Vai aparecer para todos aqueles que são destinados a serem parte dos 144 mil. Uma extremidade, a outra. Porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago de uma extremidade à outra da terra, que brilha no céu. Presta atenção agora no versículo 11. Ide-vos. Ide para onde? Voltar para casa. Voltar para casa. Ide-vos, saí daqui. Não toqueis nada que seja impuro. Vocês vão tocar somente naqueles que vocês estão destinados a serem puros. Sai do meio dela. Purificai-os. Vós que levais os utensílios de Yahweh. Os utensílios de Yahweh. Os utensílios do templo celestial. Mas não saireis. Presta atenção no versículo 12. Mas não saireis apressadamente. Viu que não é o arrebatar, de tomar, desaparecer. O povo precisa ver, porque o povo vendo é o link de Pedro, quando ele viu que ele creu de fato. É o mensageiro de Sardes. Ele vai ter que ver, aí ele vai crer, que aí ele vai entender que ele era um mensageiro de Sardes e não de Filadélfia. Aí ele vai começar a fazer a obra diferente do que ele tem feito. Ele esquece esse negócio de marcar data. E ele vai começar a consolidar a fé daqueles que vão ter que enfrentar a morte. Versículo 12. Mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Yahweh irá à vossa frente, o Yahweh de Israel será a vossa retaguarda. Por isso que todas as nações, todas as extremidades da terra verão a salvação do nosso Yahweh. E aí poderão dizer, conforme em Salmos, grande coisa Yahweh fez por eles. Grandes coisas, nós dizemos, Yahweh fez por nós. Por isso estamos alegres.
seja. Nós vamos concluir aqui o áudio no nome de Deus. Gratidão, papai. Por isso que eu estou falando tanto. É muito forte. E parece que aqueles que estão desde o início parece que estão desanimados. Os que estão chegando agora que estão animados. Por isso que a palavra fala com ímpeto com os de Filadélfia, falando: guarda o que tens, para que ninguém tome o que é teu. Seja perseverante no nome de Deus. Aquele que está querendo ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida por amor a mim, ganhá-la-á. Ou seja, aqueles que deixaram lá pai, mãe, esposa, filhos, deixaram tudo para trás para vir. Porque depois, irmãos, que houver a transformação, é só questão de concluir as instruções para aqueles que vão ficar, para a gente poder subir. Por isso que está escrito em Apocalipse 7, ó, não danifique nada até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Sião. E a gente sai aí pela terra, nos confins da terra, para marcar os servos do nosso Ião. Porque vai ser árdua a batalha deles nessa terra. Por isso, não perde essa oportunidade que Ião está te dando. No nome de Deus. Gratidão. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Eu falo assim com você, meu irmão. Olha só, a família de Yalcha não creu. Ele não se preocupou com isso. E ele disse assim, ó, quem é a minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Entendeu? Então, é um tempo nosso que família terrena, que é parentela, que não tiver obedecendo a Yal, só vai crer quando a gente se aparecer para isso. Nós temos um exemplo de irmãos de Yalcha. Você sabia que Yalcha tinha irmão? Homem. Só que era irmão adotivo. Por quê? Porque ele é a imagem do Yal invisível, é ali o brotamento da raiz. Então,
quando nós vemos isso, existia dois ali. Eles escreveram porque foram selados. Eles escreveram porque foram selados. Quem são um deles, irmã Débora? Tiago. O que escreveu a carta de Tiago, ele não é filho de Alfeu nem Zebedaio. Ele é irmão de Alfeu. Aonde nós vemos isso? Nós vemos em Lucas, que é dado o nome dele. Qual que é o outro irmão Lindomar? Sua esposa falou um, agora você falou outro. André. Tadinho. Vamos ver aqui, ó. Irmão Robson de Londrina. E Alda. Que escreveu ali, que eles puderam o nome de Judas. Os dois escreveram poucos, mas o livro é muito profundo, maravilhoso. Só para quem não sabe que está escrito o nome deles em Lucas, acha quem vai achar aí primeiro e me fala. Enquanto isso eu vou estar falando. E ele também tinha irmãs. Eram filhos de José e Maria. A Igreja Católica fala que Maria permaneceu virgem para sempre. Tadinho de José. Casou com José para permanecer virgem para sempre? Se o fruto do matrimônio, o sexo não tem pecado, o pecado do sexo é fora do matrimônio. Então, quando nós estamos vendo isso, irmãos, presta atenção. Tanta mentira que foi disseminada nessa terra. Agora, eles se tornaram ávidos. Por quê? Porque chegaram para ele e falaram assim: ó, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Mas não é essa passagem que eu quero, não. Aí o que aconteceu? Aí papai falou assim: quem é a minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai? Gálatas, parece que Gálatas. Como é que fala? Falando aqui que ele fala, não diz em outra voz, você Tiago não, mas é outra passagem. É, que ele fala assim, ó: não é este o Yalcha que os seus irmãos estão sempre no nosso meio, fala o nome? Porque eles não creram nele, porque olharam para os irmãos. Pode, achei que você ia me falar hoje que está escrito. Pode procurar aí, irmãos, me ajudem. Vocês estão aqui para me ajudar. Não é para ficar aí esperando comidinha na boca o tempo todo, não. Tem que pegar e também preparar alguma coisa para mim. Lucas 6, 12? Lucas 6, 12? Como é que está aí no Lucas 6,12?
Naqueles dias ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Yahweh. Depois que amanheceu, chamou os discípulos, e dentre eles escolheu os 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem... Não é essa passagem. Não, mas tem mais para frente. Continua lá para frente, então. Seu irmão André. Não é essa passagem. Pode falar aí, irmão. Como é que fala? Não, não é essa não. Qual que é que a outra irmã falou? Lucas? Hã? Quanto, irmã? 8. Que tinha falado para mim? Oi? Lucas 8. Hã? 18. Essa passagem que eu tinha falado, que não é essa que eu quero que fale o nome. Em Gálatas 1:19, fala, não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago e o irmão Mestre. É, também, será que... No blasfemo fala assim, ó. É, no blasfemo, né? É. Vamos aqui, ó. No blasfemo fala assim, ó. Presta atenção. No blasfemo fala em Marcos 6:3 a 5. Não é ele filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Seus irmãos não estão entre nós? Oi. Lucas 6:14. Eu posso te mostrar? Pode. Assim, desse jeito que você está falando que é igual. Mas tá aqui, ó. Então já no Evangelho, a máquina. Mas assim, ó, tá falando assim, ó, em Gálatas, fala assim, ó, não, é igual o irmão falou. Não vi nenhum outro apóstolo, não sei Tiago, irmão Do mestre. Isso. Aí na epístola de Judas, aí fala aqui, ó, Ialda, servo de Alfa, irmão de Tiago. Isso, é isso mesmo. Aqui, ó, tá falando aqui, ó. Viu aqui? Vamos pegar aqui, ó, mostrando claramente é essa aí. Porque, ó, Tem um detalhe que na chamada dos apóstolos fala que é Judas, filho de Tiago. Então, provavelmente, Judas era filho de Tiago, só que ele se intitula irmão de Tiago só para não tirar o mérito de pai. Entendi. Depois tem que ver. Porque na realidade é outro. É outro. Depois fala o nome. Que aqui fala assim, ó. É outro. Que aqui fala assim, ó. Judas 1. Judas, que é Ialda, servo de Yahshua, e irmão de Tiago. Tá vendo? Irmão de Tiago. Aí faz o link com a outra passagem. Qual que é? O irmão falou aí atrás. Qual que foi que você falou? Foi irmão Robson. Hã? Gálatas 1:19. Viu que a gente tem que decifrar? Lucas 1:19. Gálatas, quer dizer. Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Gálatas, tá qual página, irmão? 2032, ó. Diz assim. Gálatas quanto? 1:19. Diz assim, ó. Não, ó, vamos pegar um pouquinho aqui, ó. Em seguida, por 3 anos, subi a Yalshalã para avistar-me com Cafas. E fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo,
mas somente Tiago, o irmão do mestre. O irmão do mestre. O irmão do mestre. Viu? Porque esse, como Judas e Alba, ele apareceu para eles. E depois que ele apareceu para eles, eles se converteram. Porque antes eles não seguiam. Porque eles estavam lá do lado de fora. Queriam falar com ele, mas não estavam seguindo ele. Porque fala assim, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Mostrando que aqueles que estavam lá fora, por isso que o nome já fala lá fora, não estavam fazendo a vontade. Não estavam seguindo. Mas depois eles se convertem. Quando? Quando ele se manifesta para eles. Vocês entenderam? Sim. Assim seja. Assim seja. No nome de Alfa. No nome de Alfa. A gente não precisa do evangelho anátema. Você vê que ali está falando, né? Os nomes e tal. Mas a gente sabe que foi uma montagem. A gente não precisa deles. Papai nos dá uma outra escapatória. Viu? Papai nos deu uma outra escapatória, né, irmão Donizete? Sem precisar usar o evangelho anátema de Mateus. E Al não ia me deixar envergonhado. Grato a Al, nunca. Assim seja.